A parte mais interessante do Evangelho é quando eu vejo a cena de Jesus na cruz, sendo crucificado, onde estava sendo julgado por um pecado que não era dele, por um crime que ele não tinha cometido, e a mãe dele de pé diante da cruz, invicta. Mesmo diante daqueles problemas, daquelas tribulações, daquelas angústias, poxa, ela estava olhando para o filho dela sendo crucificado, sendo julgado por um pecado que ele não tinha cometido. Eu fico olhando para a pessoa de Maria e vejo a elegância dela. Eu fico olhando a fineza daquela mulher, mesmo diante das suas dores. Afinal de contas, era a carne da carne dela sendo pregada na cruz. Era o sangue do sangue dela sendo derramado no madeiro. Era a esperança que ela tinha. Veja bem, e ela renunciou tudo lá no início. Ela renunciou a sua meninice, a sua criancice, a sua juventude para fazer a vontade de Deus. Foi um sacrifício? Foi. Mas esse sacrifício não era comparado e nem pode se comparar ao maior sacrifício que ela iria assistir ao ver aquilo que ela mais amava sendo crucificado no madeiro. Mas ela ficou em silêncio, intactamente silenciosa na elegância da sua santa fé. E não acontece conosco. Por que será que não acontece? Nós olhamos muito para os nossos problemas, para os nossos defeitos, para as nossas angústias. Alguém que te abandonou, às vezes a gente olha para o seu marido, você olha para o seu marido que está bebendo demais, que está desequilibrado demais, que te bate, que te maltrata, que te humilha, para o seu filho que está nas drogas, ou até mesmo para a doença, um câncer que você talvez tenha, ou você conheça alguém que você ama que tem, e essa cruz passou a ser sua também. Então você olha para essa cruz e você começa a se desesperar. Por quê? Porque quando você deixa de olhar para a história de Maria, você não consegue o equilíbrio necessário para continuar a caminhada. Existe exemplo maior de quem amava tanto um filho e ao ver sendo crucificado continuou em silêncio e de pé. É esta elegância espiritual que eu quero. É essa elegância que eu quero ter. Mas às vezes eu me perco porque os meus problemas se tornam maiores do que a nossa fé, do que a sua, do que a minha. E como que acontece isso? Quando acontece isso? Quando eu entro em desespero. Maria poderia entrar em desespero, mas ela sabia que a esperança dela ressuscitaria no último dia. É o que eu venho dizer para você. A sua esperança não morreu em vão. Ela morreu, mas ela ressuscitou. Então não se desespere. Às vezes nós nos prendemos, nós ficamos procurando coisas fáceis para resolver problemas difíceis. E lembre-se, nem sempre você vai conseguir resolver os seus problemas. Nem sempre você vai conseguir vitória aqui na terra. O próprio Paulo não disse que tinha vencido, vencido. Não, ele falava, lutei. Combati o bom combate. Então eu quero convidar você a combater. A maior alegria não está na vitória, está no combate. Enquanto você estiver combatendo, você está fazendo aquilo que o Evangelho nos chama a fazer. Mateus 16, 24, aquele que vir após mim para ganhar já perdeu, mas aquele que quiser perder a sua vida, por amor de mim já ganhou. Nós estamos ouvindo uns evangelhos fáceis por aí. Não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho sem cruz. Aonde você já se viu louvar a Deus, adorar a Deus, pedindo. Ninguém quer o Jesus que pede, todo mundo quer o Jesus que dá. Mas a palavra de Deus é coerência para nos dizer, você não vai conseguir sem carregar sua cruz. Você não vai conseguir caminhar sem tomar posse da cruz de Cristo, porque Ele tomou posse da sua cruz e venceu ela. Hoje o Senhor nos convida a fazer uma experiência mariana, a olhar para tudo que a mãe dele passou, invicta, na elegância de sua fé, continuou de pé sem se descabelar. Nós nos descabelamos às vezes porque não temos fé suficiente para entender que o problema não é maior do que o Deus que resolve os problemas. O nosso problema não está acima, ou não pode estar acima daquilo que a gente acredita e em quem a gente acredita. É aí que está o problema. Ninguém. Quantos pregadores por aí têm pregado o Evangelho e enche o Evangelho de psicologia? Não. Enche a psicologia do Evangelho.
Pare de acalentar. Ninguém prega o evangelho mais que incomoda. Todo mundo vai para a televisão pregar um evangelho que dá. Um evangelho que tem solução rápida para o seu problema. Não. O evangelho que eu vos tenho pregado é a Santa Cruz de Cristo. Sem esse exemplo, sem essa garra, sem essa vontade de carregar essa cruz. Na verdade, de contrapartida, ninguém tem vontade de carregar a cruz. Mas fazer a vontade de Deus é diferente de fazer a nossa. É muito diferente. Então, na hora dos seus problemas, do seu desespero, lembre de uma coisa. Olhe para ela. Seja amigo dela. Pergunte a ela: Maria, o que a senhora fez para ficar de pé diante do seu maior problema? Diante do maior sacrifício que a humanidade conheceria através do seu sim. Gente, como que pode uma mãe ver um filho ser crucificado e não ficar desesperada? Ela não ficou desesperada porque ela tinha gerado a própria esperança no seu ventre. Pense bem comigo. Tudo que era dela era dele, tudo que era dele era dela. A vida de Nossa Senhora é muito fácil de entender. É muito fácil de entender quando você olha com o olhar das pequenas coisas. Não procure olhar para grandes coisas, mas quando você começa a enxergar os detalhes, as pequenas coisas. E qual foi o detalhe do Evangelho diante da cruz de Cristo? O silêncio. O silêncio de uma mulher que até hoje muitas pessoas desconhecem e a taxam como qualquer. Pois bem, a mulher que você diz ser qualquer uma foi aquela que trouxe a sua salvação. A mulher que você diz que ainda está adormecida esperando o juízo final, te deu a graça de experienciar o Filho ressuscitado, quando disse sim, renunciando às suas vontades. Quer ser feliz? Renuncie às suas vontades. O dia que você entender que você está nessa terra para fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que você fazia que dava errado vai começar a dar certo. Quando a gente entende que Deus nos convidou para fazer a vontade dele, tudo o que a gente faz dá certo. A minha vida deu certo. Dá certo com um monte de gente que eu conheço. Por que não vai dar com a sua? Mas você precisa desse pequeno detalhe. Fazer aquilo que Nossa Senhora mais fez. Calar a sua boca e deixar o barulho morrer sozinho. Você entende o que eu estou dizendo? Você não é melhor do que a mãe de Jesus, mas pode se chegar perto desta melhoria se você elegantemente silenciar seu coração e ter a certeza de que depois da tormenta vem a graça de Deus.